Boa tarde a todos. Eu sou Maurício Casemiro, sou especialista em Office 365, MVP do produto. Hoje nós vamos fazer um overview aqui. Eu vou fazer um overview de Power BI para Office 365. É uma solução, um produto que já está sendo agregado ao produto Office 365, a solução Office 365, como vocês conhecem hoje, com Excel, com SharePoint, perdão, com Exchange, com Link e com Office, tá? O Power BI para o Office 365 ele está na fase preview, ok? Então nós temos um portal que já eu passo para vocês, para quem quiser testar, baixar as ferramentas aí de Excel Services para conectar dados externos, começar a fazer análises de dados massivos com ferramentas que nós já conhecemos e com ferramentas novas que estão chegando apenas com o Power BI. Tá? A Sara participaria hoje comigo, tá? Mas hoje tem um pouco do time do Learn 365 em Praga, né? Eles estão participando aí do Ignite, que é justamente um evento que traz aí todas as novidades de Office 365, de Exchange Server, Link Server, SharePoint Server. Então tem uma turminha lá, ela faria parte hoje desse webcast comigo. Então como ela foi para o evento, não vai participar hoje com vocês, mas nós vamos fazer uma segunda etapa, ok? Focada em Power View e focada em Power Pivot. Okay? Então hoje nós vamos fazer uma breve explicação sobre o que é o Power BI, no que contempla, né, o Power BI, e vamos focar um pouquinho mais hoje em Power Map, que é novidade, ok? E que é o antigo GeoFlow, né, que vocês conhecem como GeoFlow, e também a questão de import e export de dados externos para dentro das análises do Excel Services. Tá? A primeira coisa que eu queria passar para vocês é que dentro de Power BI para Office 365, mesmo estando hoje na fase preview, nós temos dois pilares. Tá? Primeiro que nós temos o pilar do Excel Services, que é o que nós vamos passar hoje e na segunda parte desse webcast de Power BI. Tá? O segundo pilar é SharePoint mais SQL, tá? SQL Server, SQL Azure, SharePoint Online ou SharePoint Server. Essas features de SharePoint mais SQL, Azure ou SQL Server, elas ainda não estão disponíveis para preview, ok? Existe uma página onde você consegue cadastrar o seu Live ID e você solicita à Microsoft que quando sair o preview chegue um e-mail, notifique vocês para a gente começar a utilizar e entender também essa ferramenta. Né? Já dá para ter uma ideia, já temos materiais aí, vídeos na internet, inclusive dos próprios portais e canais da Microsoft, sobre o SharePoint e o SQL na parte de Power BI, mas ainda não está disponível nenhuma ferramenta. Então, para deixar bem claro, hoje nós vamos falar do primeiro pilar, tá? Hoje na segunda parte que nós iremos passar mais para frente, mais focado em Power Pivot e Power View, okay? Que já está presente aí no Excel há algum tempinho. Então, como são ferramentas que são mais abrangentes, tá? Não são tão novidades e são mais abrangentes, então a gente vai escolher um dia específico para falar deles. Ok? Vou te dar uma passada por cima hoje, mas para a gente não se ater ao que a gente já conhece e poder passar para vocês as novidades do Power BI Preview do Office 365. Então, esse aqui é meu Facebook, para quem quiser me adicionar, trocar uma ideia sobre Office 365, pessoal que é técnico, cliente, parceiro, estejam à vontade, tá? Se vocês quiserem acessar o meu blog, eu acredito que a maioria que conheça, mauriciocasimiro.com, lá também tem todos os canais para contato. Okay? Os vídeos que nós fazemos sempre, como Learn 365, ou como Casemiro, ou como Sara Barbosa, ou como Andreazzi, nós sempre postamos nos canais de vídeos do YouTube, tá? Sejam os nossos pessoais ou sejam do Learn 365. O Learn 365 também tem um canal de vídeos onde nós postamos lá tutoriais, vídeos técnicos, demonstrações, visão geral de produto. Então, no blog dos especialistas do Learn 365, vocês sempre vão encontrar os canais para esses vídeos que a gente faz, esses webcasts, tá? Até porque a gente encontra muito colegas de trabalho, clientes, parceiro, pessoal técnico, que quer assistir, mas dependendo do horário, não dá para assistir, isso é comum, né? O webcast ele varia muito. Esses dias nós fizemos um webcast de Yammer, eu e a Sara. Era para ser feito no sábado, mas a gente passou para, acho que foi sexta-feira ou foi quinta, se eu não me lembro, e a gente fez à noite, né? Terminou umas 10 e pouquinho. Então, nem todos conseguem assistir, mas a gente sempre grava e depois nós colocamos no blog também para que vocês sejam direcionados para os canais de vídeos, tá? Para quem quiser acessar aí o site do Learn 365,
também pode acessar, fiquem à vontade, é learn365.com.br. Nós já estamos com um novo site, ok? Estamos preparando aí toda a infraestrutura para lançarmos o novo treinamento para administradores, especialistas e usuários de Office 365 da Wave 15, tá? Então vamos lá. O que nós veremos, né? Então, um pequeno overview sobre a introdução do Power BI, suas características, tá? Power Pivot e Power View, uma breve introdução, tá? Do que mudou para o 2013, né? O que vocês conheciam do 2010, e vamos nos ater hoje ao Power Query e o Power Map, tá? Então, este primeiro pilar que eu comentei com vocês da solução Power BI para Office 365, ela tem como base esses 4 carinhas, tá? Power Pivot, Power View, Power Query e Power Map. No outro pilar vocês vão encontrar o SharePoint, o SQL Server, o SQL Azure, que está vindo aí, está chegando essas features para teste, para preview, a gente vai testar. Assim que estiver disponível, nós conseguimos disponibilizar também. Eu vou pedir para... Maurício, Opa! desculpa interromper, cara, mas você está falando e parece que você está compartilhando alguma coisa, mas a gente não está vendo nada ainda. Vocês não estão conseguindo Pelo menos eu não. visualizar o PPT? Opa, eu tô vendo aqui. Eu acho que tá ok. Eu tô com outra máquina aqui como visualizador, tô conseguindo ver. Você tá via link client, Via- link atendi ou Via link link web? web, Qual navegador que você está usando? o IE10. Tá, você está conseguindo ver texto, tudo, menos o compartilhamento, né? Isto. Tenta sair e entrar do meeting, pega a URL, pode ser, enfim, pode ser internet, podem ser algumas coisas. Aqui eu estou visualizando na máquina, eu estou com outra máquina aqui, viewer. Mas alguém não está visualizando? Aqui tá ok, aqui eu tô vendo tranquilo. Então deve ser pontualmente aí mesmo. Ok, vou tentar Tenta, pelo Chrome então. isso, tenta pelo Chrome, pelo Firefox. Muitas vezes alguma particularidade de navegador. Mas não se preocupe que nós vamos gravar e também vai ter a oportunidade de mandar perguntas, tá? Não vai perder conteúdo não. Bom, vamos lá então, Obrigado. pessoal. Nada. Então, o Power BI é um pacote de soluções, tá? Para Business Intelligence, que a Microsoft está inserindo dentro do Office 365, tá? A dependência, ela é bem grande do Excel Services e do SharePoint, ok? E nós temos essas 4 ferramentas iniciais que compõem aí o primeiro pilar do Power BI, como eu disse a vocês. Nós encontramos muitas perguntas referente a Power BI, até porque nós não temos material hoje, praticamente, né? Eu acho que ainda não teve webcast, pelo menos aqui no Brasil ainda não vi algum material expressivo de Power BI, de contra outros materiais aí por fora. Né? Mas as perguntas que nós temos recebido, inclusive, sobre a curiosidade que o pessoal tem, né? Sobre essa nova ferramenta que está chegando, são justamente esses principais aqui, né? Quais os benefícios que esses serviços trazem para os clientes que vão utilizar Power BI? Como funciona a conexão de trabalho com o Office 365, né? Como que o Power BI se conecta, como que ele consome informação no Office 365 e como que ele traz essa informação em forma de relatório, né? Em forma de análises para quem está utilizando o Power BI. Que características de inteligência de negócio estão disponíveis no Excel? Sobre a oferta de BI móvel, o que é e quais dispositivos são compatíveis. Isso é interessante passar, porque como a Microsoft vem trabalhando para que todos os produtos da linha de negócio da plataforma de produtividade e colaboração, servidores de SharePoint, de Exchange, de Link, o próprio Office agora, né, que está presente em praticamente todos os devices. Tivemos lançamento aí recentemente do Office para iPhone, do Office para Android, do OneNote, né, que agora é aplicativo separado também para todos os devices. Então, o caminho é esse, tá? Que tenha-se aí uma experiência não só de desktop, mas também uma experiência móvel para Power BI. Inclusive, já está disponível uma app para o Windows 8, para quem quiser testar aí, já pode deixar baixado de prévio para quando tiver o serviço ativo, o preview, para vocês testarem com a app de Windows 8. Já está disponível na Windows Store. E como Power BI, última questão aqui,
para Office 365 se distingue das outras ferramentas de mercado. Aqui é fácil, né? Integração. Integração porque no back-end eu estou utilizando um SQL Azure, estou utilizando um SQL. Tá? No meu front-end eu estou utilizando um SharePoint, eu estou utilizando um Excel, né, que roda através de uma webpart dentro de um Excel Services no SharePoint, enfim. E aqui nós fechamos basicamente as maiores dúvidas, eu não digo preocupações ainda, mas dúvidas, né, de como que vai ser esse Power BI, como que ele está chegando aí para o mercado de produtividade e colaboração Microsoft. Pessoal, dentro das features do Power BI Excel Services, nós temos aqui dois conceitos principais também, que são interessantes serem passados, que definem, né, esse primeiro pilar de Excel Services. Então, esse self-service que nós sempre falamos e postamos nas redes sociais, nos artigos, embora tenham poucos, né, mais chamada mesmo para este webcast de hoje, para o próximo que a gente vai fazer, justamente explica que essa solução ela tem um poder muito grande de conseguir extrair dados externos, conseguir mesclar esses dados, transformar isso em relatórios dinâmicos através das ferramentas que já estão constantes no Excel 2013, que já constam no Excel 2013. E o mais bacana é que eu consigo ter isso consumindo de nuvem. Né? A gente tem que falar de nuvem, a gente está falando de Power BI para Office 365. Okay? Então, o Excel 2013, mais as capacidades de nuvem do SharePoint e das conexões da própria ferramenta BI, capacita, né, torna a solução Power BI uma ferramenta poderosa para análise e para extração de dados. Okay? A outra parte é a parte de colaboração, porque uma vez você extraindo dados externos e armazenando isso dentro de um SharePoint, vocês sabem que depois disso vocês conseguem colaborar, vocês conseguem editar os dados, vocês conseguem transformar os dados, e aí entra toda a parte de colaboração do SharePoint, do link, como vocês conhecem no Office 365. Alguém aqui não conhece ainda Office 365, alguém presente, ou todos já têm uma visão sobre nuvem, sobre correio na nuvem e essas ferramentas de Office 365? Se quiserem usar o IM aí, fiquem à vontade para responder. Acredito que todos, né? Já estamos aí na segunda versão. Podemos chamar de terceira versão. Na primeira versão foi o Beeples. E agora a Wave 15 já aí. A maioria das empresas já todas transicionadas para a Wave 15. Então é isso. Tá? Para Power Pivot, como eu disse a vocês, eu não vou me aprofundar muito no assunto, porque nós teremos Power Pivot, Power View em um webcast separado. Mas para quem já conhece, para quem já usa Power Pivot, sabe que a ferramenta ela traz uma possibilidade grande de análise de dados massivos, né? Por quê? O Power Pivot ele se conecta a uma fonte OL AP, né? De um recurso de fonte de dados que já existe. Então você pode, por exemplo, controlar e você pode analisar milhões de linhas e colunas dentro do Excel, né, muito mais dinamicamente, porque ele trabalha com um modelo de dados, okay? E não com uma planilha, não com uma pasta de trabalho do Excel e suas planilhas de dados dentro dos arquivos. Então você pode conectar diversas fontes e fazer a análise com Power Pivot. Okay? Eu vou mostrar para vocês aqui uma demonstração bem breve, esse webcast vai ser bem breve, tá, pessoal? Sobre o Power Pivot, o que mudou, tá? Então, só para a gente passar aqui alguns conceitos, nós temos as vantagens do Power Pivot do Microsoft, que é um espaço de trabalho independente, é o que eu disse a vocês, né? Eu tenho um modelo de dados separado do que eu tenho nas planilhas, eu uso as informações que eu tenho nas minhas planilhas, mas eu posso trabalhar com essas informações, editar essas informações, excluir, filtrar informações ou incluir informações externas e mesclar dentro de uma análise, dentro de um espaço de trabalho de Power Pivot, sem necessidade de alterar a minha fonte, né? Ela serve apenas de consulta e de input de dados, ok? A linguagem de expressão DAX, né, facilita bastante a manipulação e a lógica dos dados, né? E processamento X-Velocity, ok?
consegue coletar aí de qualquer fonte externa, né? Das principais fontes externas. Vou passar uma pequena demo aqui para vocês. Quando vocês estiverem visualizando aí, se puderem me dar um feedback da minha área de trabalho, aí eu dou continuidade aqui. O Leandro já está visualizando. O Renato está carregando ainda. Acho que a maioria já está conseguindo visualizar. Tá certo. Então vamos lá. A novidade do Power Pivot para o Excel 2013 é que não é necessário mais se baixar o Power Pivot, tá? O Power Pivot agora já está incluso, que as pessoas chamam de Power Pivot, ele está incluso no Excel. Como é que eu faço para habilitar o Power Pivot no Excel 2013? Então é bem simples, eu vou abrir o Excel. Escolher uma pasta de trabalho em branco mesmo. No Backstage View, aqui na guia Arquivo, eu vou até Opções. Em Opções do Excel, eu vou em Suplementos. Aqui só tem que tomar um cuidado, porque ele não é um suplemento do Excel, tá? Ele é um suplemento com. Ok? Eu vou em Ir. E aqui, ó, ele já está prontinho para ser aplicado e utilizado no seu Microsoft Excel 2013. Ok? Então eu vou habilitar. Vejam que nós já temos dois itens aqui que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que é o Power View e o Power Query. Ok? Eu posso habilitar também aqui em cima, Microsoft Office Power View para Excel 2013 e dou um OK. Saco, assustei. Nas versões anteriores era necessário baixar, tá? E fazer a instalação, agora não é mais necessário, eu já tenho aqui de antemão pré-instalado. Então tá aqui, já consigo trabalhar com o meu modelo de dados. Ok? Assim como eu consigo no 2010, só que baixando aí separado a ferramenta. Tá? Então aqui é justamente isso que eu queria passar para vocês, tá, pessoal? Não vou delongar muito, a gente vai ter um webcast voltado a Power Pivot. Vai ser bem extenso, por sinal. Ok, vamos voltar ao PPT. Não queria? Eu queria. Ele não vai falar. Não. Acho que alguém tá com o microfone ligado, eu tô ouvindo. Bom, voltou o PPT para vocês, hein? Acho que para mim aqui já tá ok. Tá certo. Vamos começar a falar do Power View. Fizemos algumas demonstrações aí quando foi lançado o Excel 2013, né? Próprias atualizações e novidades do Excel 2013, como recursos de preenchimento relâmpago, como capacidades de análise através de pré-visualização, como por exemplo o Quick Analysis, né, que é o fato de eu conseguir fazer uma análise muito rápida de dados nas minhas planilhas, apenas selecionando o trecho que eu quero analisar e soltando o mouse ele já me apresenta ali um Quick Pop-up e eu já consigo ter uma prévia de tabela dinâmica, de gráficos, sem precisar aplicar, né? Apenas passando o mouse. Somatória, consigo aplicar funções de média, mínimo, máximo, soma, né? E também consigo trabalhar com a formatação condicional. Ok? Então, dentro dessas novidades que nós já vimos em alguns webcasts, e já foi bem explanado, nós também temos o Power View, que veio junto com o Excel 2013. Tá? Então, basicamente, com o Power View, você consegue, com base em tabelas,
gerar gráficos e também outras representações visuais, claro, desses dados que você está coletando na tabela, só que de forma muito interativa, porque você consegue cruzar esses dados. Tá? Alguém aqui utiliza tabela dinâmica ou já utilizou tabela dinâmica? Quem usa hoje tabela dinâmica praticamente, sei lá, todos os dias? Vocês usam bastante. Legal. O Power View é a evolução da tabela dinâmica e dos gráficos dinâmicos, né? Porque agora você tem uma interface não mais em Silverlight. Era necessário Silverlight até algumas versões atrás do Power View. Agora não é mais necessário, porque o Office utiliza o HTML5, que já é default, tá? Então foi um grande passo, né? Não depender do Silverlight também. Não só a questão dos vídeos hoje estão todos sendo transicionados para o HTML5 sem necessidade de instalação de plugin, como também as ferramentas Office, tá? Então, você ainda pode utilizar em alguns momentos, tá? Ainda tem a retrocompatibilidade com o Silverlight, mas na maioria das vezes você vai conseguir utilizar no HTML5 sem precisar ativar o plugin do Silverlight para trabalhar com Power View, ok? 3 pontos importantes. Exibição do Power View pode conectar diferentes modelos de dados em uma pasta de trabalho do Excel. Quando eu falo de modelos diferentes de dados, eu não estou falando apenas de duas planilhas, duas pastas de trabalho de Excel separadas que têm vínculo. Não estou falando de dados externos mesmo, dados que vêm da internet. Tá? Prova disso são as apps do Office. Eu não sei quem já chegou a instalar aqui app. Pergunta básica. Aqui todo mundo tem Office 2013, né, galera? Tem ninguém atrasado não, né? Vamos instalar o preview aí, quem está no 2010 ainda, quem está no 2007, para vocês testarem essas capacidades. Quem quiser depois, conversa comigo, WhatsApp, me manda um e-mail para casemiro@outlook.com ou me chama em qualquer canal de comunicação aí, que eu passo o link do Office 2013 para vocês testarem aí, fazer o trial do 2013 e conseguir identificar essas capacidades aí, aproveitar essas ferramentas, tá? Então, você consegue extrair dados externos, tá? Não só dados do próprio Excel, ok? Segundo ponto importante é que você consegue modificar o modelo de dado sem abandonar, aqui eu coloquei assim, abandonar as exibições do Power View. Então, se você altera o seu core de informação, né, a planilha de onde está vindo essa informação, você consegue atualizar isso, dar um refresh na sua tabela dinâmica, dar um refresh nos seus gráficos que estão sendo exibidos, tá? Sem precisar ter que gerar um novo gráfico a cada vez que você atualiza a sua fonte externa. E isso é muito bacana, porque não era possível algum tempo atrás, e há pouquíssimo tempo atrás, né? Era possível sim você abandonar aquele projeto, aquele relatório que você estava gerando e gerar novamente, né, um novo, a partir de uma nova construção, de uma nova visualização. Agora não é mais necessário, apenas com refresh ele já reconecta, né, na fonte externa e já atualiza as informações para você, ok? O Power View é importante vocês saberem que ele roda não só no Excel, no Microsoft Excel, aplicação mesmo de desktop, mas ele roda em Excel Services, ou seja, no Excel Web App, né, dentro do SharePoint. Okay? Se você tem alguma planilha de visualização Power View, você consegue visualizar isso também da mesma forma. Por quê? Porque trabalha com HTML5, então é a mesma experiência. Okay? Para quem está via Link Web App, aí, eu acredito que a maioria esteja, só estou visualizando alguns aqui que tem presença rica, então estão via Link Client. A experiência que vocês estão tendo neste momento é exatamente a mesma experiência que os usuários que estão com o Link Client estão tendo, porque não depende mais de Silverlight ou de plugin para ter aquela discrepância aquela diferença de experiência, né, de ferramenta. Então, você tem a mesma experiência de uma ferramenta para desktop, aí eu estou falando de Excel e eu estou falando de Excel Services, tá? De Excel Web App. E também, para necessidades maiores, aí nós temos alguns serviços do SQL, junto com o SharePoint Server, que você consegue implementar uma infraestrutura de Power View dentro da empresa. Também é possível, tá? Você criar aí uma private cloud só para manter e fornecer acesso a essa necessidade de geração de relatório, de análise de dados, de informações visuais dos seus dados.
Vamos para a demo de PowerView. Também vai ser bem breve, só para apresentar para vocês quais são as capacidades, tá? Todo mundo conseguiu pegar aí como que ativa o Power Pivot no Excel 2013? É bem tranquilo, né? É um suplemento com, e você habilita e já consegue utilizar a sua estrutura de modelo de dados. Eu acho que vocês já estão visualizando. Eu estou em background com outro note aqui, já estou conseguindo visualizar. Ok, o Renato já me deu um feedback positivo. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma planilha, uma pasta de trabalho do Excel. Eu vou abri-la, já está na minha área de trabalho. Vejam vocês, que ele já detecta que existe aqui uma planilha aqui embaixo, chamada PowerView 1, que é no default que ele gera, que está consumindo dados externos. Então, tudo que é fonte externa, né, pessoal, vocês sabem que o Sandbox Solution do Office vai barrar, né? Você tem aqui um nível de segurança, onde qualquer arquivo, até um arquivo que você compartilhe de um SkyDrive de um amigo e dê acesso a ele, e essa pessoa baixa para a máquina, assim que ele abre esse arquivo, o Office vai usar a Sandbox Solution para avisar que há um documento externo, você deseja realmente habilitar, ok? Então vou habilitar, se a fonte for confiável, se eu sei que esse PowerView tem apenas realmente os dados que eu preciso, não tem mais nenhuma macro perigosa ali, e assim por diante, ou qualquer outra coisa. Vou habilitar o conteúdo. E aí tem até um truque, eu vou aqui na outra planilha e retorno, que ele vai puxar todos esses dados externos. Vocês estão visualizando uma planilha aí com análise de segmentação de dados. Nós também veremos isso daqui a pouquinho, tá? O que ele faz aqui? Ele coleta os dados de todas essas três planilhas que vocês estão vendo, a principal e essas duas outras aqui, e também se conecta a algumas fontes externas, tá? Que são atualizadas. Então aqui atrás ele está gerando a visualização com base nas tabelas. E aí você pode trabalhar da mesma forma que você trabalha com as tabelas dinâmicas. Você vai cruzando as informações através do gráfico. Aqui, por exemplo, o que eu devo entender quando eu tenho uma planilha, quando eu tenho uma visualização de PowerView do Excel? Primeiro eu tenho que entender que dados que ele está pegando, né, e de que tabelas que ele está tirando essa informação aqui. Então, por exemplo, aqui, a tabela 1, você consegue visualizar aqui todos os campos que você vai conseguir trabalhar nessa visualização de PowerView, tá? Eu vou para a planilha para vocês entenderem que eu tenho uma quantidade bem grande de dados aqui, tá? São muitas colunas com bastante informação. E eu tenho todos esses dados representados lá. Aqui eu já tenho uma tabela dinâmica montada, ok? Eu já cruzei dados aqui, como por exemplo, na matriz coluna eu cruzei o dado valores, ok? Na matriz linha eu cruzei o dado locations, e aqui em valores somatória eu também cruzei mais dois tipos de dados. Então aqui eu tenho uma tabela dinâmica simples, como vocês conhecem, para cruzamento de dados. E aqui eu já consegui inserir algumas informações adicionais que dependem desses dados que estão na housing data. Okay? Então aqui eu tenho formatação condicional, eu já tenho filtros aplicados aqui, tá certo? Tudo isso também com base aqui, ó, na minha tabela dinâmica, ok? E além disso eu também tenho aqui uma segmentação de dados com uma timeline. Tá? Aonde que eu insiro isso aqui? Quando eu seleciono os meus dados e venho aqui em inserir no Microsoft Excel 2013 agora, eu tenho dois carinhas novos aqui. Segmentação de dados, que na verdade é um recurso que já conseguia ser utilizado, só que não com a performance que eu tenho hoje no Office 2013, no Excel 2013, ele ficava em lugar diferente, agora ele veio para cá, tá? Criou-se um grupo novo chamado Filtros, e aí dentro desse grupo, segmentação de dados e a nova ferramenta linha do tempo, que é justamente essa ferramenta que vocês estão vendo aqui. Eu vou trazê-la para cá porque ela se comporta como uma app, tá? É como se fosse um webpart do SharePoint. Até porque eu tenho uma quantidade aqui de dados que
fico mais confortável dessa forma. Veja que é tudo dinâmico, eu consigo realocar, eu consigo mudar o tipo de análise que eu estou fazendo, a forma como que eu estou fazendo as análises. Então aqui, por exemplo, eu consigo selecionar trechos de informação, eu vou selecionar aqui em BEDS, que são códigos aqui, um trecho de informação, e automaticamente, de forma bem dinâmica, ele já vai atualizando isso para mim. Ele já realiza os filtros automaticamente. Eu não preciso vir na coluna de filtros, como vocês já conhecem, página inicial, classificar e filtrar, e depois usar os filtros lá manualmente. Eu posso utilizar essa segmentação, que é muito mais interessante. Tá? Aqui em Bets eu também consigo filtrar o que eu preciso. Vamos pegar uma sequência aqui. Pronto, só vou excluir aqui 1 e 0,75. E aqui na minha timeline, que é o recurso que ele gera quando eu seleciono os dados na minha tabela e através de uma tabela dinâmica cruzo as informações, depois venho aqui em inserir com os dados selecionados, tá? Linha do tempo, eu consigo me ater a faixas de tempo, né? Então aqui, por exemplo, estou pegando de 1990 a 1998. É essa análise que eu quero fazer. Estou excluindo 1989 para trás e também estou excluindo a partir de 1999. Okay? Quando eu faço isso, ele já automaticamente me traz aqui a análise específica que eu estou fazendo. Vou pegar um período de tempo mais curto para vocês verem. Okay? Isso de forma dinâmica, tá? Sem entrar muito ainda na questão do Power View. A gente está falando de segmentação e de timeline. Quando a gente passa para Power View, essa análise fica mais robusta. Porque além desses recursos que ele já consegue fazer, você também consegue atualizar agora as fontes de dados. Então aqui em cima você pode ver que tem um botão. Tem um recurso que atualiza as informações. Então se você está conectando a sua planilha a uma fonte de dados externa, se tiver autenticação, é claro, vai ter que inserir aqui a autenticação, se for algum site que tem login e senha. Nesse caso ele está consumindo informação do Azure Marketplace, então ele vai pegar aqui a credencial de uma ID do Marketplace e ele vai atualizar as informações. Aqui, por exemplo, eu consigo mostrar para vocês que eu consigo ter uma visualização através de uma app do Bing, tá? O Bing hoje ele tem app para tudo quanto é recurso do Office 365 e do Office, tá? O Word você consegue conectar apps do Bing, no Excel você consegue conectar apps do Bing. É só você colocar lá uma relaçãozinha simples de nome e endereço de alguém e pegar essas informações e gerar um Power View, ou usar uma app do Bing e do Excel, que você já vai conseguir ter essa visualização geográfica. Tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho os locais, onde eu tenho uma escala aqui de 6 a 10. E em nível médio aqui eu tenho de 26 a 44, onde eu tenho a Mongólia aqui em cima. Eu pausando o mouse já tenho mais detalhes. Okay? Então localidade, as médias aqui, ó. Okay? Isso aqui é um controle de aluguel de casa, de venda de casas, apartamentos e assim por diante. E eu consigo visualizar isso também aqui dentro do mapa. Tá? Consigo aproximar. Assim como eu consigo no Bing hoje ter todos os detalhes. Tá? Aproximando já tenho além dos detalhes, pausando o mouse também tenho as mesmas informações. Então eu tenho um gráfico aqui com uma escala e eu tenho aqui um gráfico de mapa, tá? Onde eu consigo trabalhar melhor as informações geograficamente. Eu tenho aqui uma legenda onde eu consigo trabalhar também, tá? O que é falso, o que é verdadeiro, por exemplo. Nessa análise aqui. E nos filtros aqui em cima, não na tabela, tá? Porque na tabela eu já selecionei o que eu quero cruzar de dados. E já defini aqui embaixo na minha tabela dinâmica. Mas aqui nos filtros do Power View, eu tenho ainda mais possibilidades de alterar essa minha visualização. Então aqui, por exemplo, eu tenho regras, assim como eu aplico regras para formatação condicional. Se é maior ou igual a e assim por diante, eu vou fazer o quê? É uma condição e uma ação. Eu consigo trabalhar com condições e ações, tá? Ok, eu consigo limpar esse filtro, eu consigo trabalhar com filtro de intervalo, eu consigo excluir esse filtro e tudo é dinâmico. Aqui, na minha informação BEDS, eu consigo também trabalhar com um estilo de timeline. Tá? Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho de 2 a 7, né? Eu consigo trabalhar isso aqui dinâmico e olha só, o meu gráfico já atualiza automaticamente. Ok?
eu vou mudar aqui se é menor ou igual a 5, ele vai mexer na regra, na verdade. E vejam que tanto o meu gráfico aqui de escala, quanto o meu gráfico que está, minha representação gráfica que está no Bing também se alteram automaticamente, tá? Eu não preciso mexer aqui manualmente nas bets, sendo que eu posso ter esse tipo de controle, é mais fácil. Tá? Isso vocês vão ver também quando for lançado o Power BI para o SharePoint. Muita coisa no SharePoint vai estar simples assim, para você filtrar dados, para você segregar dados, ok? Na lista de preços aqui eu também consigo definir muito rápido um valor aproximado, uma sequência ou um intervalo, e mais uma vez os valores vão sendo atualizados para mim, tá? Aqui em exibição de mapa, eu estou em exibição de dados, tá? Eu vou em filtros aqui agora para exibição de mapa. Eu consigo aqui também filtrar e segregar informações para serem visualizadas no meu gráfico de mapa. Eu não vou pegar essa aqui não, deixa eu pegar outra. Geographic ID, aqui é um ID geográfico. Então, eu vou, por exemplo, filtrar só o que é verdadeiro, só o que está apresentando para mim de gráfico, de apontamentos de análise true, ok? Vou voltar para o false também, para vocês verem que ele já atualiza. E aqui em lista de preços, ó, agora sim, na tabela, no mapa, eu consigo atualizar isso aqui, ó lá. Então eu consigo mexer nos 2, nos 4, nos 5 gráficos, que eu estou com 2 aqui na verdade, mas eu consigo ter várias visualizações diferentes. Um gráfico de pizza, um gráfico de bolha, um gráfico de geomap, né, que a gente chama. E aqui, só para vocês entenderem, como essa tabela já estava formatada, já estava pronta para nós trabalharmos aqui, eu consigo acrescentar informações, como por exemplo, vamos acrescentar uma informação aqui. Essa informação ele não vai aceitar. Tem que ser uma informação que condiza com esses filtros aqui embaixo, senão eu não consigo filtrar. Deixa eu colocar aqui longitude. Pedir para habilitar conteúdo. Ó, mais uma vez ele já habilita o mapa para mim. Vejam que agora ele já pegou uma faixa bem maior, porque além dos locais, ele está me apresentando aqui a longitude. Tá? Então, para eu ter uma ideia. Eu tenho N formas de fazer análises agora com o Power View. Okay? É um resumo bem breve mesmo, uma pincelada bem breve, porque a gente vai ter webcast só de Power View. Aí vai ser pauleira mesmo. Tá? Power View e Power Pivot. Okay? Então, vou fechar aqui essa representação. Ainda assim, mesmo querendo falar bem superficialmente do Power View, eu vou abrir mais uma planilha para vocês terem noção do que eu consigo fazer com o Power View. Vou abrir essa planilha aqui de Power View Olympic Days, que é uma que a gente sempre usa para mostrar aqui análise de dados. Eu também tenho uma tabela principal com uma quantidade grande de dados. Ok, detectou que tem Power View, eu quero visualizar essa planilha aqui, essa pasta de trabalho é confiável. Posso clicar em qualquer outra planilha e voltar aqui para a planilha de visualização Power View para ele puxar a visualização. Ele está processando as informações para mostrar em forma gráfica. E aqui ele me traz uma análise inicial dos meus dados. Tá? Então, o que eu tenho cruzado aqui? Eu tenho aqui informações em uma escala numérica, por medalhas, né? E eu tenho aqui os países. Né? Então, aqui eu já tenho como visualizar também em uma linha do tempo, mas essa aqui eu consigo verificar que ela é contínua, tá? Então, é a continuidade de um gráfico. Isso aqui não é possível, por exemplo, num gráfico simples do Excel, vocês sabem, né? Um gráfico simples do Excel precisa caber totalmente numa pasta de trabalho do Excel, numa planilha para ser visualizado. Você tem que mexer no tamanho dos elementos, você tem que ajustar isso manualmente e leva tempo. Power View facilita muito, só por esses detalhes aqui, por exemplo. Um gráfico com quantidade grande de dados eu consigo percorrer com a barra de rolagem.
e continuo tendo acesso a essas informações, possibilidade de visualizar grupos de informações, como por exemplo, filtrar aqui só França. E aí entrando em França, olha aqui, ó, eu já tenho todos as medalhas pertencentes ao país. Então aqui quem mais foi bem é esse primeiro aqui, né? E aí eu consigo ir entrando nas informações, tá? Sem necessidade, e consigo voltar aqui também depois, tá? Então realmente é uma forma nova de analisar os dados. Eu vou montar aqui uma outra visualização. Ó, eu selecionei disciplina, é um dado que está na minha tabela. Deixa eu ir aqui até para minha planilha, onde eu tenho aqui, para vocês entenderem. Eu tenho uma planilha com os times, tá? Então eu tenho aqui os países e a abreviação dos países. É uma planilha bem simples com um filtro aplicado aqui em classificar e filtrar. Ok. Eu tenho aqui uma planilha com dados dos atletas. Então nome, sobrenome, que time que pertence. Então aqui, ó, eu já tenho uma correlação, tá? Eu tenho uma correlação entre essas duas, as colunas time, né? Então essa planilha já está correlacionada com essa. Eu fiz uma linkagem, ok? E eu tenho outros dados, como cidade e assim por diante. Ano de aniversário e assim por diante. Eu tenho aqui a planilha de esportes, onde eu tenho a disciplina e o ID respectivo dessa disciplina, ok? E aqui eu tenho um histórico dessas Olimpíadas, tá? Onde eu começo aqui a ter controle através do espaço de tempo, né? Eu tenho os anos aqui, total de medalhas de cada local, de cada time, na verdade, né? Tá amarrado ao time aqui. E vejam que aqui já começa a amarrar mais informação. Eu tenho aqui, por exemplo, essas informações da planilha Olympic History amarrado à abreviação do time, que está lá no primeiro. Então isso me ajuda muito na hora de montar uma visualização Power View, porque vai conseguir gerar um gráfico que tenha significado, né, que você consiga visualizar e não precisa editar muito as particularidades do gráfico. Você gera o Power View e já gera prontinho, porque ele tem todos os dados já pré-linkados nas tabelas, ok? Quantas medalhas de ouro, de prata e assim por diante, ok? Medalhas por time, aqui as medalhas e aqui os eventos recentes, tá? Então o Power View vai pegar todas essas informações, como por exemplo aqui ele montou automaticamente uma legenda dinâmica. Uma legenda dinâmica. Então aqui eu consigo já filtrar essas informações e eu consigo cruzar os dados como na tabela dinâmica também, tá? Vocês verão mais detalhes, na verdade um detalhe bem aprofundado sobre a ferramenta no próximo webcast sobre Power View e Power Pivot. Pronto, já não falo mais desses carinhas aqui. Deu para entender mais ou menos, pessoal? Está muito confuso o Power View. Deixa eu ter um feedback de vocês aqui. Sentindo falta da Sara. Sempre a gente faz junto ou faz com o Andreasi e os feedbacks são coletados por outro. Mas não tem problema. Estão trazendo novidade pra gente lá. Show de bola. Vocês já usam? Maravilha. Fico muito feliz quando ouço ferramentas novas já sendo utilizadas. Legal. Vamos para o próximo. Vou voltar aqui com o PPT. A gente tem uma introdução sobre... Acredito que agora seja Power Query. E agora sim acredito que vocês vão gostar bastante. Que eu vou falar um pouquinho mais. Vou me ater um pouquinho mais às explicações de demonstração. E eu tenho mais exemplos para mostrar sobre isso. Conseguem visualizar o PowerPoint? Legal. Conceitualmente, o Power Query ele permite você realizar buscas e informações públicas que estão fora. De forma muito dinâmica, você precisa muitas vezes apenas de uma autenticação no serviço público, né? Seja ele um site, seja ele um banco de dados externo, SQL ou não SQL. E você traz esses dados para as suas análises. É fantástico, tá? Power Query também é uma ferramenta fantástica. Eu sou suspeito para falar de Office, mas vocês verão que é uma ferramenta realmente que vai revolucionar aí a questão do Power BI. Quando tiver prontinho aí os dois pilares, né? Excel Services e SharePoint mais SQL. Então vamos lá. Quais são os requisitos para eu instalar o Power Query? Existem pré-requisitos, tá? Para vocês
entenderem por que eu passei já para essa tela de pré-requisitos de instalação, pré-requisitos técnicos, eu vou passar um link para vocês, deixa eu só buscar aqui no blog. Justamente para não precisar montar mais slides e a gente ficar se atendo a slides aí, porque eu já tenho esse post, esse artigo aqui pronto de como instalar Power Query e Power Map. Deixa eu só recuperar aqui, achei. Então tá aqui, nesse post eu explico como instalar, é bem tranquilo, tá? Inclusive para quem quiser fazer o cadastro, eu não sei se já ainda está disponível, eu preciso até desse feedback. Está disponível para você se cadastrar para receber o e-mail da Microsoft para o preview do Power BI de SharePoint e de SQL. Mas de Excel Service está disponível sim ainda, vocês conseguem baixar a ferramenta, tá? Primeiro a gente vai falar de Power Query, depois de Power Map, mas nesse link que eu passei para vocês, vocês são direcionados para o site da Microsoft, onde já está disponível o link para baixar as duas ferramentas. Então vamos lá. Requisitos de sistema operacional, pelo menos o Windows 7, por quê? Porque se eu dependo de Office 2013, eu tenho que ter o Windows 7. Vamos lembrar que pré-requisito para instalação de Office 2013 é pelo menos o Windows 7, tá? Do Windows Vista para trás não é compatível, então vocês não vão conseguir utilizar o Word, Excel, que era Deus, Power Map, Power Query, que depende do Excel para isso. Okay? O Windows 8, 8.1, claro, o Windows Server 2008 R2, que está aí na mesma linha de lançamento com o Windows 7, então claro que também o Windows Server 2012 e 2012 R2. .NET Framework 3.5 ou superior, tá? E o que muitos não sabem, Office 2010 Service Pack 1 com Software Assurance, tá? É possível você ter a experiência do Power Query, estamos falando de Power Query, tá? Se formos falar de Power Pivot, vai ter que baixar no modo anterior o Power Pivot do Excel 2010, tá? E você tem lá todas as features do Power Pivot para Excel 2010, não vem padrão, mesmo sendo Software Assurance, e nós não estamos falando de Power Map e Power View, estamos falando de Power Query, tá? Office 2013 Professional Plus ou também o Office 365 Pro Plus, que nada mais é do que o Office 2013 Professional Plus sob o modelo de licenciamento SaaS, né, pessoal? Pago por usuário /mês, igual a assinatura de Office 365 e os produtos de nuvem da Microsoft. Ou também o Excel Standalone, tá? Que é menos comum aí, mas também existem casos de clientes com Excel Standalone e produtos Office Standalone. Arquitetura de 86/64, eu sempre friso aqui que é importante que se você implementou ou vai implementar Office x86, toda a sua estrutura de BI tem que ser em cima da arquitetura de x86, tá? Eu não posso, por exemplo, instalar Office x64 e utilizar aplicações. Não, você pode utilizar aplicações x86 tendo Office x64. A questão é que os plugins que hoje saem para Office, não só os plugins Microsoft, mas outros plugins que vocês vão implantar também. Eles são mais comuns para a plataforma de 32 bits. Tá? Então, a própria Microsoft, inclusive o próprio pacote Office, quando você baixa, por exemplo, o Office MSI, que é o modo convencional de instalar o Office, vamos esquecer um pouquinho aí quem está pensando ou chegou a pensar no Click to Run, estou falando do modelo tradicional de instalação. Você pode perceber que quando você baixa uma imagem de Office que tenha ali as duas versões na mesma imagem, 32 e 64 bits, o padrão, quando você clica em Setup e dá um Next, já é 32, justamente por esses motivos, tá? Porque a compatibilidade com os add-ins são bem maiores, tá? Nada te impede de instalar Office 64 bits. Tá? Mais uma vez instalado, você vai ter que se assegurar que as aplicações, os add-ins que você vai necessitar para frente, que você irá implementar para frente, tem que ser de 64 bits. Okay? Você não pode instalar aí porque não tem compatibilidade. Então, a mesma coisa para o Power BI. Então, você baixou aí 64, você vai ter que utilizar aí todos os add-ons, né? O Power Query, o Power Map de 64 bits. Então, é sempre bom frisar. Então, tá aqui. Perdão. O Power Query habilita a descoberta de dados. Você tem BI, então você tem self-service, tá? Consegue realizar consultas e transforma os dados e as experiências de análise para informação trabalhada via Excel. Posso exportar isso para um Power Pivot e fazer análise massiva de dados também no modelo de dados de Power Pivot? Pode, sem problema nenhum, tá? Na verdade, eu não sei se vocês sabem,
Mas o que eu faço, por exemplo, em Power Pivot, eu posso trabalhar em Power View, posso trabalhar em Power Query e depois eu posso trabalhar em Power Map. Claro que a sequência natural seria Power Query para extrair dados externos, Power View se esses dados são massivos, né? Power Query para extrair esses dados externos, Power Pivot para poder analisar essas informações de forma massiva no modelo de dados já tradicional e bem difundido. Power View para visualizar essas informações e conseguir gerar relatórios dinâmicos e trabalhar com tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos de forma paralela, né? E aí também entra a timeline para poder trabalhar com segmentação de dados e assim por diante. E eu consigo também transportar isso para uma necessidade de Power Map, onde eu consigo visualizar os meus insights, meus mashups em uma visão geográfica, né? Visualmente geográfica, que vocês vão ver que bacana que está agora, porque ela é tridimensional, tá? Então eu só vou passar pelos pontos principais aqui para não me ater muito a texto, porque esses PowerPoints, esses PPTs nós vamos disponibilizar depois também, tá? Além dos vídeos. Descoberta e conectividade ampla, com variedade de possibilidade de conexão de dados, tá? Altamente interativo e intuitivo, experiência rápida para construir consulta, consistência na experiência e paridade em recurso de consulta, e também a questão de você conseguir trabalhar com essas diferentes fontes de dados interna na minha database, no meu SQL Server, no meu SQL Azure, no meu SharePoint do Office 365 e fontes externas, mais externas ainda, como vocês vão ver ainda no Microsoft, como por exemplo redes sociais. Consigo puxar toda a estrutura do que acontece na minha rede social e fazer ali o que eu precisar, né? Tirar qualquer análise ali. Quantos posts estão saindo por mês, por exemplo, do meu WordPress, quais são os maiores likes por semana que eu tenho no meu Facebook, quantos follows eu tenho no Twitter, quais são as pessoas que mais dão retweets e assim por diante. Tá? Aqui, pessoal, eu vou passar o link para vocês. Quem quiser anotar, dá uma print aí, mas vou disponibilizar isso depois também para vocês. É o link que eu passei, na verdade, né? Eu passei depois, mas está aqui, ó. Experiências de implantação, é o mesmo link. Achei que não tinha, mas estava com ele prontinho aqui, já tinha me antecipado a isso. Para vocês instalarem aí o Power BI do Excel Services. Vamos para a demonstração. Estou conseguindo ver já a minha área de trabalho? Ok, já estão conseguindo visualizar. Então eu vou abrir uma nova planilha aqui do Excel, uma nova pasta de trabalho com planilhas. Vejam que para eu ter Power Query e para eu ter Power Map, eu preciso ter instalado os dois add-ins que eu passei para vocês, tá? Se eu não instalar, eles não aparecem aqui para mim na Backstage em complementos com. Então eu vou lá novamente para vocês verem em opções, suplementos com. Então eles estão aqui habilitados, ó. Power Map e Power Query, tá? Mas eu preciso ter eles instalados, que foi esse link que eu passei para vocês aí. Quando eu tenho eles instalados, olha lá, Power Pivot habilitado, como eu já mostrei para vocês, que já é padrão do Excel, já vem pré-instalado, e Power Query com o add-in aí, que já está em português, dá para baixar em português, só alterar lá no Microsoft Download Center, ok? Na versão Preview. Então vamos lá. Primeiro, pesquisa online. Eu consigo fazer uma pesquisa diretamente do Excel para obter uma análise de dados sem a necessidade de ter que, mais uma vez, depender do browser para poder fazer a pesquisa, selecionar a tabela. Isso aqui é muito, muito interessante porque até tempos atrás, e pouquíssimo tempo atrás, nós tínhamos uma dificuldade de trazer tabelas, né? É comum a gente ver isso aqui. Por exemplo, eu vou no TechNet, vamos pesquisar aqui.
puxar qualquer tabela de comparação aqui do Office 2013, né? Eu preciso visualizar aí, ter conhecimento de todas as versões, né? O que eu posso fazer FPP, o que eu posso vender FPP, o que eu posso vender Software Assurance, Enterprise Agreement e assim por diante. Então vamos pegar algo que tenha uma tabela expressiva aqui. Tá aqui, eu preciso dessa informação. Uma tabela simples, pequena, não, tem mais aqui embaixo. Ok. Primeiro, que olha só, esse é o exemplo perfeito. Eu não tenho continuidade de tabela aqui, e eu preciso ter esses dados. Isso é uma página web, ou eu salvo o link, né, mas eu quero ter isso interno, eu quero disponibilizar isso via SharePoint para as pessoas acessarem, filtrarem, analisarem, gerarem gráficos, relatórios. Tá? Isso é Power BI, isso é self-service. Tá? Só que o primeiro problema aqui é que eu não tenho continuidade da tabela. Isso aqui pode ter um agravante que é a quantidade diferente de colunas. Elas não vão se conversar. Eu preciso realmente estruturar isso em planilhas separadas. Eu acho que porventura aqui, essas aqui tem. É só a largura das colunas que mudam. Mas enfim, é um trabalho realmente maçante ter que fazer isso aqui. Eu estou falando realmente de aquele user ali que tem essa dificuldade. Ele quer trazer isso para um Word, ele quer trazer isso para um Excel. O Colar Como ajuda muitas vezes a trazer a formatação correta, mas ele vai ter que trabalhar com a formatação, com a disponibilidade aqui das colunas, largura e assim por diante. No Word isso já fica mais complicado, porque ele vem com formatação, você tem que tirar e você tem que fazer um trabalho bem manual. A gente está fazendo um trabalho bem louco aqui. É o tal do espaço ao invés do tab. Ok? Então, mas eu preciso dessas informações aqui, eu tenho a necessidade de ter todas essas informações. Vamos lá então. Eu vou pegar um exemplo aqui. Em Power Query e pesquisa online. Vejam que interessante. Eu vou pesquisar aqui de Server 2013. Quero saber o que tem de disponível de comparação na internet, em dados externos, sobre o Exchange Server 2013. Eu preciso entender todas as features, o que ele me proporciona, o que ele não me proporciona. E eu vou usar o Power Query para isso. Ele faz uma pesquisa. O que ele faz na verdade? Ele pesquisa tudo o que contém tabelas e que eu consigo importar, fazer um input para dentro do meu Excel através do Power Query. Então aqui, olha que fantástico, ele já me trouxe informações da Wikipedia. Tá? Então a primeira coisa é que ele já traz a informação e já tem uma pré-visualização. Olha que legal. Só de pausar o mouse aqui, mais uma vez os Kick Pop-ups funcionando, eu já tenho uma prévia, assim como vocês também já devem ter percebido que quando eu pauso o mouse em cima de um elemento dentro do meu SharePoint, das minhas bibliotecas de documento, do meu site Collections, principalmente nas bibliotecas de documento, em cima dos arquivos, tem vídeo mostrando também aí no Learn 365 como que eu tenho essa pré-visualização de dados, eu também tenho aqui para dados externos no Power Query do Excel. Tá? Então aqui, por exemplo, eu consigo, antes de aplicar esses dados, antes de fazer o import desses dados, visualizar se é isso mesmo que eu quero comparar, se são esses dados mesmo que eu preciso fazer análise. Eu tenho as colunas, não é esse aqui no caso. Olha, esse aqui já seria interessante, mas ainda não é esse aqui que eu preciso. É esse aqui. Já fiz até um estudo antes para poder mostrar na prática para vocês como que é a experiência de realmente buscar esses dados. Eu preciso desses dados aqui. Eu preciso saber quais desses concorrentes aqui, Estou falando aqui com o Microsoft, mas estou fazendo uma suposição apenas. Esses aqui são os concorrentes de serviços de servidores de e-mail. Então eu preciso entender o que eles têm, Preciso fazer uma análise em cima da concorrência, ver quais são as features que eles oferecem, o que é parcial, o que é total e assim por diante. Ok, eu vou adicionar a planilha. Ou simplesmente posso, depois que visualizar, clicar em cima uma vez só. Ele traz todos os dados para dentro do meu Excel. Vamos aguardar. Acho que vocês estão perguntando alguma coisa aqui. Deixa eu tentar ajudá-los. A resolução está alta, vai ter que ajustar aí. Eu não consigo desajustar aqui, porque estou com dois monitores. Se eu desajustar um, eu perco a pré-visualização do outro ali. Boa, pode tentar ajustar pela janela do link.
maximiza e tenta ver. Eu tô com... Eu não sei qual que é a resolução. Mas se tiver muita dificuldade, vocês falam, tá? Que eu vou tentar diminuir aqui a resolução. Então aqui, vejam só. Ele trouxe aqui e já aplicou todos os filtros que eu vou precisar. Olha só, isso aqui está na Wikipédia, pessoal. Está no site lá. Vocês querem ver o que ele fez? Na verdade, o que ele fez foi isso aqui, ó. Ah, que legal, trouxe um post meu. Fiz uma pesquisa e ele trouxe um post meu. Bom, isso é bom, né? Sinal que eu estou trabalhando. Vamos lá. Eu tenho aqui, no meu OneNote, o referido link de prévia, tá? Para a gente não precisar ficar pesquisando e levando mais tempo. Como eu sou democrático, eu vou usar todos os buscadores aqui. O pessoal geralmente dá risada, né, quando a gente usa só Bing. Não tem problema, vamos ser democrático. Ó, é isso aqui que ele foi lá na internet, buscou, encontrou, mostrou para mim, eu falei, é isso que eu quero. Traz para mim no Excel que eu quero fazer análise. Como que eu faria, né, para tratar isso aqui, montar isso aqui em uma tabela simples do Excel, né, ou realmente contrataria mais uma vez o estagiário. A gente sempre brinca com contrato estagiário, né, depois do Flash Fill a gente sempre fala nisso. Mas é justamente, né, ou a gente traz os dados mal formatados para dentro de uma planilha, apenas texto, e vamos ajustando do zero, né? Formatação, alinhamento, filtro e assim por diante. Com o Power Query, numa tacada só, ele foi lá no Wikipedia e trouxe todas as informações. Outra coisa, ele não trouxe apenas a primeira tabela, ele traz todas as informações. Então ele traz aqui tabelas que são diferentes, que não tem a mesma quantidade de linhas e colunas. Então ele traz realmente todos os dados que constam na fonte externa. É essa página que ele está pegando lá. Vamos lá para vocês verem aqui, ó. Olha lá. E já aplica filtro, já aplica tudo. Então já consigo já fazer análise imediatamente. Deixa eu voltar aqui. Legal, já estão conseguindo visualizar. Aqui, por exemplo, eu posso vir, depois que eu transportei os dados para dentro do meu Excel, através do Power Query, eu posso vir aqui, ó, à direita, na minha barra lateral direita do Office, e clicar em filtro e forma, ou na minha faixa de opções mesmo aqui, ó, no grupo de opções dados, lá na guia consultas e guia contextual ferramenta de tabela, na ferramenta filtro e forma. Ele vai abrir aqui um gerenciador desses dados externos que estão sendo importados. Olha lá. Porque aqui eu vou conseguir filtrar o que eu preciso, tá? Tanto aqui como lá. Aqui eu faço uma prévia e lá eu aplico, tá? Então eu posso filtrar, por exemplo, só o que é Linux. Só o que trabalha com base no Linux. Olha lá. Eu tenho o meu server. Deve ser o servidor genérico. Olha lá. Para server Operation System Support 2, ele vai trabalhar aqui com Mac e assim por diante. Aí eu tenho os filtros como vocês conhecem, tá? Vou limpar o filtro aqui. Eu quero aqui o que não se aplica. Olha lá, todos esses aqui não se aplicam. Né? E aí já vou começando a entender qual servidor que eu vou adotar, qual solução que eu vou adotar, dependendo da feature que eu quero que esse meu servidor tenha, que a minha corporação tenha. E através dos filtros rápidos aqui do Power Query, através dessa visualização aqui rápida do Power Query e as ferramentas de filtro que vocês já conhecem do Excel, eu já consigo ter essa dinâmica, né? Se eu vier aqui para a esquerda, eu consigo entender de onde que está vindo esse meu dado. Ele me dá a URL pública, okay? Ele gera uma URL pública, na verdade, lá, public data, mas eu já sei que é lá do WordPress, porque ele me mostrou aqui na app do lado direito. Eu consigo atualizar, se essa fonte for atualizada agora. E a gente sabe que isso acontece porque é o Wikipedia. O Wikipedia é a biblioteca atualizada a todo momento, né? As pessoas conseguem editar. Pode ter uma pessoa editando agora e atualizando nesse exato momento. Então eu vou apenas dar um concluído aqui, para a gente ter essa informação na planilha novamente. Quando eu faço isso, edito e volto aqui, ó, ele grava aqui a última atualização que foi feita, o último filtro que foi feito. E quando eu quiser também eu posso vir aqui na faixa de opções e atualizar os dados. Esses dados são dinâmicos, estão na internet, então ele está fazendo o input dos dados para a planilha. E essa planilha ela pode ficar conectada a esses dados sempre que a fonte existir. Então, por exemplo, se eu salvar isso em algum lugar,
seja no SharePoint, no SkyDrive, numa pasta, num pendrive, e eu fechar isso aqui, quando eu abrir a planilha, ele vai entender que são dados externos e vai começar a puxar os dados atualizados. Tá? Então é necessário que se entenda essa conexão. Não é apenas um copy-paste que a gente faz de fontes em HTML, na internet, ou seja, em qualquer outra fonte, que depois que a gente cola para a planilha, isso fica estático e a gente começa a manipular e a editar pessoalmente. Então ele tem conexão com a fonte de dados. Tá? Um outro exemplo, eu vou para a página inicial novamente, a gente volta para Power Query, é que eu posso pegar do arquivo. Tá? Se eu tiver já um arquivo pronto de Excel, com planilhas, com tabelas já formatadas e quiser transportar para uma análise de Power Query mais rápido do que ficar aplicando filtros em colunas e em linhas separadamente, eu posso fazer. Eu posso pegar isso de um arquivo CSV, posso pegar isso de um arquivo XML, posso pegar de arquivo TXT e posso também importar de pastas com outros arquivos. Tá? Dentro de banco de dados, olha que legal a diversidade que a Microsoft está disponibilizando agora, dentro de Power Query. Eu posso pegar esses dados de um banco de dados do SQL Server. Se eu estou falando de uma empresa aqui, minha máquina é workgroup, não está em domínio. Mas se eu tivesse no domínio aqui com um banco de dados SQL que eu tivesse acesso e credenciais para isso, acabou. É só eu colocar o hostname aqui do servidor ou o IP e colocar aqui qual que é o caminho do banco de dados que vai ser acessado. Mais uma vez eu tenho informação dentro do Excel para poder conseguir fazer essa análise. Importante, o que eu faço aqui no Power Query, eu não edito o banco de dados, tá pessoal? Isso não existe, eu não posso fazer uma alteração aqui, por exemplo, e isso ser transportado de volta. Ele não escreve, ele apenas faz leitura, tá? Mas é uma leitura atualizada. Então, de onde que ele vai importar quando a gente está falando de banco de dados? SQL Azure, eu posso ter um banco de dados relacional do Access que ele vai conseguir fazer toda a leitura também, claro. Hospedado ou não, tá? Banco de dados da Oracle. Então aqui eu tenho uma diversidade. IBM, MySQL e assim por diante, tá? Aqui, de outras fontes, eu também tenho mais opções que são bastante interessantes. Como, por exemplo, eu posso puxar aqui as minhas listas de SharePoint para poder trabalhar no que eu tenho de listas lá. Tá? Então aqui eu vou clicar em listas do SharePoint. Ele vai me pedir a URL do meu SharePoint. Então eu vou buscar a URL do meu SharePoint. Eu trabalho com SharePoint Online, então vamos lá. Se for SharePoint Server, vocês vão colocar ali o localhost ou a URL que vocês atribuíram e publicaram na implementação do SharePoint Server de vocês. Bacana. Vou acessar aqui sites, botão direito, nova guia, eu sempre faço isso aqui, para já deixar disponível aqui essa página inicial. Se bem que não é necessário, isso aqui é vício da Wave 4, né? Porque agora nós temos uma barra fixa superior que não precisa ficar voltando e trabalhando com guias, ela fica sempre disponível aqui em cima, mas é vício da Wave 14, ficar abrindo guias para agilizar. Agora não precisa mais. Ok, vou para o meu site interno, minha intranet principal. Aqui eu tenho inicialmente uma webpart de links, eu tenho uma webpart de documentos, né, uma biblioteca de documentos compartilhada. E eu vou aqui para as minhas listas do SharePoint. Ele vai me exibir aqui todo o conteúdo, todas as minhas listas de SharePoint que eu estou utilizando. Ok. Eu vim aqui mais para adiantar, porque na verdade eu poderia ter pego desde o início quando eu cliquei lá no site intranet. Eu só preciso disso aqui, da minha URL de SharePoint. Então tá aqui. Fiz um sharedat.sharepoint.com. Ele vai identificar, vejam que ele já identificou aqui que existem listas dentro desse tenant, que é um tenant válido, o domínio é válido, está propagado, está configurado no Office 365. É um SharePoint sim que existe. Se colocar, o que eu quero dizer é que se colocar o URL ali que não existe, ele não vai aceitar, ou que está errado, enfim. Porque não tá, se for o server, né, se não tiver publicado certinho, não vai conseguir trazer essa tela para vocês. E aqui eu tenho algumas formas de autenticação. Forma anônima, autenticação via Windows e autenticação de nuvem,
Tá? Como a gente está falando de SharePoint Online, eu vou utilizar o meu ID do Microsoft Online Services. Ok? Então aqui eu vou entrar, ele vai me abrir aqui uma interface de browser de web do Office 365 para fazer a autenticação. E vou clicar em entrar. Aqui é bem semelhante quando vocês fazem implantação de Office 365, em que vocês vão, o pessoal mais técnico aí, que vocês vão nas máquinas dos usuários e utilizam a instalação do Office 365 Desktop Setup, onde você roda, a primeira vez ele tem que autenticar na ID do usuário. Então é o mesmo sisteminha, tá? Então aqui ele já identificou, ok? Se você quiser trocar de usuário, pode trocar de usuário, pede aqui para você entrar com um usuário diferente. Seleciono minha URL principal, do meu site principal. E clico em salvar, ele já começa a baixar todos os dados da minha lista, tá? E aí eu consigo, mais uma vez, tratar isso dentro do meu Excel com todas as minhas listas de contato, de biblioteca de documentos e assim por diante, tá? Vou fechar isso aqui também para a gente não poluir muito. E não estourar o nosso tempo que foi reduzido por causa da outra apresentação, né, do outro evento que vai ter. Então a gente pode vir aqui novamente, só para mostrar para vocês que quando eu conecto uma fonte de dados externas no Power Query do Power BI do Excel, ele fica gravado aqui, tá, em configurações de fonte de dados. Então você pode manter esse cache, na verdade. Olha lá. Isso aqui é a autenticação, a credencial do import que eu fiz através do Power Query lá no Wikipedia e aqui no meu SharePoint, tá? Se você quiser excluir ou editar, você exclui e edita aqui em cima, tá? Também tem como manter ou retirar essas credenciais aqui, armazenadas em cache. Vamos usar uma outra fonte de dados. Vejam que eu tenho aqui feed Oreira, eu tenho aqui do Windows Azure Marketplace, tá? Eu tenho mais opções aqui, HDFS, Azure Insights, outros serviços do Azure aqui, né, Blog Storage. Se eu estiver dentro de um domínio e eu quiser, por exemplo, trazer todas as informações do meu Active Directory, eu consigo através do Excel. Tá? Eu não preciso fazer mais export de PowerShell, alinhar isso num TXT, aí começar a estruturar isso dentro do meu Excel, utilizando as colunas, né? Transformar dados em colunas e assim por diante. Não preciso mais nada disso. Eu só venho aqui no Power Query do Excel e peço para trazer informações do meu AD. Mais uma vez eu vou colocar aqui meu domínio, vou autenticar a nível de Windows, quando eu colocar meu domínio aqui local e dar um OK, e ele vai trazer toda a informação do meu AD. E aí eu vou filtrar, vou jogar fora o que eu quiser, vou cruzar o que eu quiser de dados no próprio Excel nas tabelas dinâmicas, ou utilizando o Power View, por exemplo, eu faço a festa. Tá? Um último exemplo aqui, eu vou utilizar o Facebook, tá? Para a gente começar a fechar aqui o nosso webcast. Então, por exemplo, ele vai utilizar me, não tem problema, você pode deixar eu mesmo, ou você pode colocar o seu ID depois da barra personalizada. Aqui no caso sempre é depois de facebook.com barra, e aí você vai colocar o seu ID. O meu, por exemplo, é facebook.com barra Maurício Casemiro. Tudo junto. Então ele vai conseguir identificar e validar isso na hora que ele pedir usuário e senha. Eu vou puxar aqui primeiro, minha lista de amigos. Eu quero fazer uma análise da minha lista de amigos sem ficar tendo que visualizar e puxar no meu Facebook lá. Porque vejam bem, eu estou dizendo o seguinte, que é muito mais difícil, ainda que a ferramenta esteja na nossa frente, na nossa cara, ali à nossa disposição. Vamos lá. Visualizar aqui a quantidade de amigos, primeiro que eu vou olhar primeiro quem está online, ele tem uma forma de mostrar a lista de amigos, por exemplo, de uma forma própria. Né? Então aqui, por exemplo, ele não coloca em ordem alfabética, enfim, é quem está online primeiro, amigos mais que estão offline e assim por diante. Então tem aqui uma lista. Né? E nem sempre se eu quero isso para tratar de dados mesmo, em tabela,
Isso aqui vai ter que ser manual, não tem nada que exporte, né? Agora o Excel consegue ir lá no seu Facebook e importar as informações. Eu vou dar um OK. Você já deve ter conseguido fazer isso aí, é bem fácil, bem tranquilo, tá? Vai pedir para entrar, para autenticar. Olha lá. Já detectou aqui, ó, já encontrou a credencial, a URL estava certa, ou poderia deixar me, ou colocava ali o meu facebook.com/, e por aí vai. E agora eu clico aqui em salvar, para a gente ter input de dados. Ele já começa a baixar as informações. Olha lá. Já trouxe todos os meus contatos. Todo mundo aqui. E vejam que ele traz aqui os contatos e traz o ID referente desse contato. Né? Isso aqui a gente não tem informação no Facebook, a gente vai ter a partir daqui. A gente pode ter inclusive um controle por coluna de ID, que é o que a gente não tem no Facebook. Tá? Posso aceitar esse tipo de informação assim como está, ou posso fazer um filtro também. Eu posso pedir, por exemplo, que ele passe para a tabela que está aqui atrás, esperando os dados serem imputados, apenas valores que são iguais a, que não são iguais a, que começa com, que termina com, que contém, que não contém. Então, se você tem, por exemplo, 27 Emílios Mansurs, claro que isso não vai acontecer, mas você pode ter algumas Anas, algumas Marias, alguns Joãos e assim por diante, você faz um filtro, né, do que é igual ao que começa com. Então, você consegue já partir dessa etapa, antes mesmo de você imputar os dados na planilha mesmo, já organizar as informações, para você não importar o que você não precisa, tá? Você pode fazer uma busca detalhada, você pode substituir valores antes de importar para a planilha, ok? Aqui em busca detalhada eu tenho mais opções dentro daquela característica opção. Por exemplo, se eu tivesse mais alguns JPs Clemente, isso aqui é nome, né? Nome geralmente não tem igual. Mas se eu fizer um import de algum dado que se repita, então eu vou conseguir fazer aqui uma busca mais avançada. Como que eu faço para voltar? Aqui, por exemplo, eu posso voltar para etapas ou em fonte aqui. Opa. Acho que não é aqui. Ah, é aqui, ó, do Facebook. Ok? Que aí eu volto para minha lista. Eu vou só concluir para vocês verem o que ele faz, tá? Que ele faz a mesma coisa que ele fez lá com a minha planilha de comparação dos Exchange Server, dos servidores de e-mail. Então ele traz aqui já tudo certinho, ó, tudo formatado e já aplica aqui, ó, de uma vez só a segmentação, a classificação e o filtro, ok? Vamos voltar para a planilha 1, vamos de novo para a Power Query, que eu quero mostrar para vocês que além de pesquisa, eu também consigo pesquisar através de uma URL. Tá? Eu não preciso fazer a pesquisa direto no Excel, embora seja muito mais fácil. Se eu tiver uma URL pronta, Maurício, não é uma URL do Wikipedia, como que eu faço? Não tem problema, se o conteúdo externo tiver dados de tabela, você consegue exportar. Então aqui, por exemplo, ó, eu vou pegar um KB do TechNet. Tá? Vou colar aqui a URL, simples assim, do TechNet, já tinha isso prévio. Ele vai detectar tudo que é dado e que pode ser transportado. E vai me filtrar isso na consulta que ele gerou também. Ele sempre gera uma consulta. Olha lá. Dentro dessa página do TechNet, que tem esse endereço aqui, nós podemos visitar, para nos certificarmos. Vamos lá. Essa foi a primeira prova, essa aqui seria a segunda, né? Vamos pegar aqui. É esta URL. Vamos ver do que nós estamos falando. Pronto, aqui ó. É uma comparação dos servers e dos clientes do Link. Tá? Então tá aqui, Link 2013 Compatibility. Ok? Eu tenho algumas planilhas aqui. Tá? Eu quero trazer isso para uma análise minha dentro do Excel. Então eu uso o Power Query para isso. Ele detecta todas as tabelas. Então tá aqui, ó. A feature que aceita no 2003, com Service Pack 3, no 2007, no 2010 e no 2013. Tá? Microsoft Exchange Server Compatibility, aí eu tenho a Table 2, eu tenho olha aqui, essa tabela é interessante, de repente eu trago até ela, que aqui diz o que tem de recurso no Windows Live Messenger, né, no falecido Windows Live Messenger, no Skype, AOL, Yahoo Messenger e Google Talk, e assim por diante. Eu vou trazer essa aqui mesmo, tá?
que a gente fala aqui de features mesmo, né? Por exemplo, PowerPoint Presentation Content, que é o que eu estou fazendo com vocês agora no link 2013, com base na Wave 15 do Office 365. Vou concluir. E aí, mais uma vez, eu já tenho tudo formatado, tudo pronto para filtrar e para jogar isso num Power View e fazer o que eu quiser com os dados, ok? Consigo atualizar. Se eu salvar essa planilha aqui no SharePoint ou local, quando eu abrir ela, se a Microsoft mudou lá as features, fez uma correção, vai estar atualizado para mim assim que eu abrir, que ele já auto-atualiza, ou quando eu selecionar aqui manualmente. Tá? Então é fantástico a possibilidade que eu tenho de fazer isso aqui. Olha o que eu consigo fazer, por exemplo, com a possibilidade do Facebook. Acho que eu não vou nem passar pelo Facebook ainda, deixa eu ver se eu consigo ir pelo arquivo. Não, tá certo, já consegui mostrar aqui da web. Vamos lá então. Eu vou puxar aqui, pessoal, uma outra análise. Agora eu vou usar o me, tá? Eu tinha utilizado o meu /id. Vou usar aqui o me mesmo. Deixa eu pegar as postagens. Eu quero puxar as minhas postagens. E fazer uma análise, né, nas minhas postagens. Aí o que eu vou definir quais são os filtros que eu vou fazer. E é altamente personalizável. Qualquer tipo de input. Estou falando do Facebook, mas eu consigo fazer isso em qualquer tipo de input, pelo que a gente já passou. Da web, pesquisa online, banco de dados externo, através de listas do SharePoint e assim por diante. Ok. Então tá aqui. Eu tenho aqui o ID, tenho o Object Link, para quem que foi, o histórico de conversação, as tags, se tiver alguma imagem que eu postei junto com o meu post, ele vai trazer aqui essa URL dessa imagem, o link, se tiver algum hiperlink dentro da postagem e assim por diante. Deixa eu concluir. Olha lá. Aqui ele vai demorar um pouquinho, porque tem bastante coisa já no meu Facebook, então ele vai carregar todos os dados da minha conta, né? Então vai demorar um pouquinho. Enquanto isso, vou passar para vocês aqui, para quem ainda não conhece, o Learn 365. Então vou passar o site do Learn 365. O Wesley está perguntando se ele vai ao nível de comentário do post. Sim, eu posso filtrar por comentário desde o início. Lá quando eu coloquei amigos e agora eu coloquei posts, eu poderia ter filtrado já direto por comentário, só comments. E aí vem só os comentários, eu faço o filtro que eu quiser dentro dessa lista de análise de comentários. Tá? Se eu fizer isso no Twitter, por exemplo, eu posso puxar apenas as pessoas que me seguiram do dia tal ao dia tal. Enfim, o nível de granularidade dos meus filtros é bem bacana, tá? É bem grande. Ok, vou passar aqui o da Sara Barbosa. Ela vai estar no próximo webcast aí com a gente, Power Pivot e focado aí em Power View, vai ser bem hardcore. Inclusive vai trazer novidades pra gente aí, tá no Ignite agora, já chegaram lá. É sarabarbosa.net. Passando aqui pra vocês, porque demora um pouquinho pra ele puxar, porque eu puxei todos os posts da minha conta, que eu quero fazer uma análise mais a fundo. O do Andreazzi. E o do Diogo. Então fiquem à vontade para acessar, para consumir informação. Lá tem SharePoint, tem Exchange, tem pessoal de Link, de Office, todo mundo de 365 que vocês quiserem de ajuda, a gente puder ajudar. Se vocês não encontrarem no site do Learn 365 ou no blog do Learn 365, vocês vão encontrar no site dos especialistas, tá? Olha, tá puxando ainda, mas deve estar terminando já. Aqui, baixou. Legal. Ele baixou as informações que eu preciso. Vou selecionar aqui. Eu tenho uma quantidade já aqui de colunas. Vamos usar o pen down para ser mais breve. Opa, pronto, passou. Agora eu vou aqui em inserir. Voltar aqui um pouquinho.
Power View. Ó, posso utilizar o Power View para filtrar, para segregar esses dados também. Isso não me impede, tá, pessoal? Utilizar Power Query, depois utilizar Power View para tratar melhor esses dados. Ele vai mais uma vez entender todas as tabelas aqui. Você vai começar a cruzar os dados e usar os gráficos como você quiser. Se tiver dados geográficos, ele vai utilizar o Power Map para poder te mostrar isso em forma de mapa e aonde que estão representados os dados que você precisa, que você está analisando, ok? Mas eu vou voltar lá. Cadê? Essa aqui, né? Porque como eu estou no input de um Power Query, eu vou voltar na coluna e vou clicar em filtro e forma, porque eu quero modificar o que vai pertencer aqui à minha tabela. Então aqui, por exemplo, vamos procurar aqui, deixa eu maximizar, e vamos procurar aqui posts que eu tenha feito referentes a Office 365. Bom, vai vir bastante, né? Vamos pegar um específico aqui. Vamos pegar SharePoint. Então eu posso vir no filtro aqui e falar que, por exemplo, eu só quero que ele me traga os posts que eu fiz hoje que tenha SharePoint. E aí eu vou definir o que eu quero que ele consiga trazer para mim. Só com SharePoint, ou enfim, o termo que eu precisar. Ou igual a, ou diferente de. Excluir esse filtro aqui. Olha lá. Eu filtrei por link, ele me trouxe exatamente todos os posts que obrigatoriamente contenha link. Tá? E aí eu vou conseguindo fazer esses filtros aqui. Uma vez clicado em concluído, ele atualiza a minha tabela que está aqui atrás. Okay? E as consultas elas são sempre assim, são sempre dinâmicas, tá certo? Ó, ele vai mais uma vez fazer uma outra sincronização para puxar os dados atualizados, porque eu posso ter postado nesse meio tempo mais um artigo de link lá no, sei lá, mais um artigo não estou falando de blog, estou falando de Facebook, mais um post de link. Ele vai buscar essa informação também para mim, porque eu já fiz o filtro, eu já tenho uma consulta atualizada. Tá? Enquanto ele faz essa consulta aqui, para poder trazer só o que é de link, que a gente já viu lá na prévia daquele editor de consulta, né? Eu vou vir aqui em uma outra planilha que eu tenho. Vou até mostrar uma introduçãozinha do Power Map, só para não ficar fora do padrão nosso. Mas a planilha já está carregada, então não vai ter dificuldade de vocês visualizarem. Marcos, vocês terão acesso a essa apresentação através da minha conta no SlideShare, né? Eu não uso muito, mas eu sempre subo lá as apresentações. Só que a gente sempre posta quando a gente faz um webcast, qualquer evento que nós fazemos. Presencial ou não presencial, webcast ou videocast já gravado, nós postamos nos nossos blogs, tanto os nossos blogs pessoais quanto o blog do Learn 365, que é learn365br.wordpress.com. E lá a gente dá o caminho para todos os materiais que a gente faz, tá? Então, por exemplo, o vídeo eu vou postar no meu canal do YouTube. Se você acessar o meu site, mauriciocasimiro.com, lá na parte direita superior tem um link do meu canal do YouTube. E também a gente vai postar no canal do YouTube do Learn 365. E a apresentação a gente também disponibiliza no SlideShare, tá? Acho que é esse o nome do serviço. Se estiver errado, vocês me corrijam. Se precisar que passe por e-mail, pode mandar um e-mail para casemiro@outlook.com, que eu também envio para vocês pessoalmente, sem problema nenhum. Power Map. Visualização, exploração e interação tridimensional com informações geográficas. Tá? É o que o Power View faz quando eu peço para ele buscar o Bing, mas na verdade ele não traz a engine do Bing, ele traz um recurso próprio que trabalha com visualização tridimensional. Okay? É diferente daquele gráfico lá que usa a app do Bing para poder mostrar as informações geográficas dos dados, né, da tabela,
no PowerView, no recurso de PowerView. Tá? Ele é bem mais avançado, ele tem bem mais recursos. Então vamos lá. Deixa eu ver se tem algum slide adicional. Ah, tá. Importante. Agora, nesta versão atual, se vocês forem baixar hoje, por exemplo, o Power Map para utilizar, vocês vão notar que ele vai pedir para instalar a biblioteca C++, ok? Isso não foi pedido na época que eu fiz o post lá de como instalar o Power Query e o Power Map. Vocês podem até ver que foi o primeiro link que eu passei para vocês aqui hoje. Mas hoje ele já pede, ok? Para instalar nessa interface aqui. Então é bem simplesinho. Você dá um accept lá, aceito, install, e ele instala a biblioteca do Visual C++ aí 2012, conforme a sua arquitetura. Se estiver utilizando, se tiver com seu Smart Screen do Windows habilitado, ele pode dizer que ele pode dar a notificação, né, para vocês, que é o recurso do Windows de segurança. O User Account Control, lembrei. Mas é só clicar em executar assim mesmo, permitir que realmente ele acesse os dados, né, porque ele está dizendo que é um aplicativo que vai acessar dados externos para a máquina. Então você executa assim mesmo e tranquilamente você procede à instalação. Vamos para a vídeo demonstração. Consegue enviar aí já? Alô pessoal, estão conseguindo ver minha tela? Show, obrigado Wesley. Tem aqui uma planilha, Power Station Sample Power Map. Já é uma tabela preenchida, já é uma planilha preenchida com dados. Tá? Então eu tenho aqui estado, um controle bem simples por sinal, tá? Não é um controle tão avançado como nós vimos lá no Power Pivot ou no Power View. Então aqui eu tenho estado, cidade, o nome da empresa, né, que planta que fica e assim por diante. São dados bem simples, tá? E aqui, claro, o dado mais importante que é a capacidade em megawatts dessa empresa, né? Capacidade de consumo, ok? Legal, tem mais uns dados aqui como source code e datas aqui, certo? Bacana. O que eu tenho aqui é a quantidade de registros bem grande, né? A quantidade de coluna que eu não tenho muito, mas a quantidade de registros é bem grande. Vou habilitar a edição. Esse documento eu baixei, estava no meu SharePoint online. Eu baixei através do browser, então a Sandbox Solution do Office vai ser ativada. Vamos selecionar aqui esses dados. Fazer melhor ainda. Pronto. E agora aqui, ó, em inserir, eu também tenho mais um novo recurso que não vai ser instalado aqui, porque é um suplemento lá, Microsoft Power Map Preview for Excel, é o Preview, que é o Microsoft Excel Power Map. Eu vou clicar aqui diretamente nele. Esse Power Map aqui, pessoal, ele foi conhecido inicialmente em época de SDK ainda como GeoFlow, tá? Vocês podem conhecer ele como GeoFlow, é o mesmo, ok? Ele me dá aqui um mini assistente de launch, ok? Eu clico ou também posso criar um novo tour aqui embaixo. Eu aceito aqui a sugestão, ele me dá na verdade uma sugestão da melhor visualização. Pede para habilitar, é a primeira vez que eu estou habilitando o Power Map aqui. Que eu estou utilizando o Power Map na verdade? Não, na verdade ele me deu uma notificação. Vai criar um e-mail aqui porque não está conseguindo abrir. Vamos fechar as outras planilhas. Porque a ferramenta preview você já viu, né? Vamos tentar novamente. Se não, eu posso passar para o meu desktop aqui, que eu já fiz os testes aqui e consigo fazer dele tranquilamente.
Pronto, conseguiu? Então tá aqui. De início ele te mostra as opções de visualização. Isso aqui é muito pró. Eu acho muito pró. Realmente eu fico bem encantado com a ferramenta e com o nível que a Microsoft conseguiu trabalhar com isso aqui, porque é totalmente HTML5, não usa plugin, né? O produto é plugin, mas ele não usa nenhuma conexão de plugin para poder visualizar e para poder mexer de forma dinâmica com os dados. Tá? E a renderização dele é fantástica. Então aqui, por exemplo, eu tenho o título, ele pega tudo isso aqui das tabelas, tá, pessoal? Já monta, já sabe o que é título. Se você formatou bem a sua tabela antes de montar, vocês sabem que até para planilha, para tabela dinâmica, se você não tiver uma tabela muito bem formatada, uma tabela bem construída, sua planilha dinâmica vai demorar a ser construída. Então a boa planilha, a boa tabela dinâmica, o bom gráfico dinâmico, uma boa análise no Power View é construída através de uma tabela bem organizada, bem construída, né, bem iniciada. Então aqui, por exemplo, já identifica o que é título, olha lá, pré-descrição, o que é legenda, tá vendo? E vejam vocês que eu vou bem devagar para vocês verem, porque pode ser que tenha algum atraso aí, porque está transmitindo isso aqui online. Eu consigo visualizar isso aqui, ó, assim como no Bing, só que de forma tridimensional. Tá? Eu tenho os pontos aqui, vejam vocês que à direita, todas as ferramentas trabalham muito semelhantes. Você pode ver que sempre eu tenho com base tabelas, para poder começar a formatar os meus dados. Então eu tenho aqui as capacidades em megawatts. Tá? E ele me dá aqui apenas uma informação inicial. Eu posso clicar duas vezes para aproximar, ou posso usar as ferramentas aqui para afastar, são semelhantes às ferramentas do Bing. Ok? E aí eu vou cruzar informações agora, como por exemplo, eu quero saber aqui a cidade. E aí aqui, ó, em rate, embaixo eu posso mudar o tipo de gráfico complementar, que é aquele que se completa no na mesma coluna, e posso pedir para ter colunas diferentes, que daí eu consigo enxergar nesta legenda que se formou aqui, tá? Para eu ter um parâmetro, entender o que é o que é ali representado. Por exemplo, se eu for olhar aqui para esse cara, eu já tenho aqui como selecioná-lo, tá? Ele já me dá a informação pausando o mouse em cima também, assim como no Power View, ok? Mas eu também tenho como visualizar aqui através da legenda. Posso fechar a visualização da legenda, ou posso ativar ela aqui novamente, aqui em cima. Tá? Eu vou escolher. E aí eu passo a cruzar essas informações, da forma que eu achar interessante. Aqui, por exemplo, eu sei que nessa faixa aqui, ó, eu sei que tem muitas empresas com valores bem pequenos, ou seja, com capacidades pequenas. Né? Aqui eu tenho uma discrepância bem grande, né? Você tem um número de empresas aqui com uma quantidade relativamente semelhante de capacidade de consumo, e você tem aqui essa Burial of Reclamation aqui, que é a companhia, que está bem diferente, né? Ela está maior do que todo mundo. Enfim, eu tenho como visualizar isso aqui de uma forma bem produtiva, né? Ok, posso passar para outros exemplos, tá? Ele já tem exemplos, templates prontos aqui, ó. Eu vou nesse 2 aqui, ele já me mostra uma visualização aérea, perdão, diferente, ok? E vejam que os títulos, ó, ele já atribui corretamente, inclusive já fica muito bem formatado, é dinâmico isso aqui, é fantástico. Separou aqui, ó, por áreas, né? Sul, norte, assim por diante. Eu vou voltar no primeiro para vocês verem que eu também tenho como alterar aqui. Eu vou tirar company e vou deixar country. Deixa eu deixar country aqui. Aqui embaixo, pessoal, em tipo de visualização, vocês podem escolher, além de coluna, essa visualização aqui, ó, bubble, né? Essas bolhas aqui. Ou pode, por exemplo, utilizar o heatmap. Esse aqui é bem bacana, olha só que interessante. Isso aqui parece ferramenta científica mesmo, né? O pessoal utilizando nos filmes, enfim. Está bem avançado, está bem à frente essa ferramenta da Microsoft. Onde eu tenho aqui uma legenda bem interessante, mostrando aqui o consumo, né? A legenda de consumo. E olha só, eu tenho os pontos altos aqui com grande consumo, né? Se vocês conseguem acompanhar aqui onde está meu ponteiro do mouse,
nesses pontos dos Estados Unidos. Consumo alto de energia aqui, por exemplo, um ponto bem isolado aqui, consumindo bastante, né? Que é justamente onde a gente viu aquele apontador maior, aquela coluna maior, tá? Ou por região também, eu consigo fazer com que ele renderize isso de forma de mapa colorido, claro, mas é por região. Então ele traz aqui por cor, né? O que está mais azul realmente são as regiões que tem mais consumo. Então está em desenvolvimento, né? Acredito que vai melhorar, mas já está fantástico, né? Eu já consigo mexer com muita coisa aqui, consigo filtrar muita coisa, consigo cruzar muitos dados, consigo ter um resumo de uma informação bacana. E eu acho que o mais interessante de tudo é que as ferramentas elas se conversam. Né? Eu acho que esse é o diferencial, não só Office, não só 365, não só Cloud, mas o diferencial Microsoft. Né? Eu tenho um Power Query que conversa com Power View, que conversa com Power Pivot, que conversa com Power Map, ok? E que mais para frente vai conversar com certeza com SQL e SharePoint, que é o segundo pilar que eu disse a vocês, que tá para chegar aí o preview para a gente começar a testar. Assim que chegar a gente começa a postar informações. Fiquem de olho nos blogs aí, nos canais de comunicação que a gente vai mostrar. E tá bem bacana também. Se vocês procurarem aí Power BI, Office 365 na internet, vocês vão encontrar alguns vídeos já do pessoal dos Estados Unidos utilizando essas ferramentas no SharePoint com SQL Azure e SQL Server, tá? É extremamente dinâmico e realmente é ferramenta de ponta, ok? Pessoal, quero agradecer a participação de vocês. Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. O nome dessa última ferramenta, Eduardo, é Power Map, tá? Ela antigamente era chamada de GeoFlow. Power Map, antigo GeoFlow. Ok? O download desse modelo de Energy Capacity, eu vou te passar. Vou colocar agora no Facebook, eu vou colocar o link e vocês baixam, tá? Deixa eu ver até se eu já tenho aqui no meu OneNote. Power Query, Power Map, que aí eu já passo imediatamente. Não sei se eu reti a URL, vamos ver. Ah, reti, tá aqui, no próprio blog do Excel, tá? No blog dos engenheiros do produto Excel. Acho que caí aqui, voltei, não sei. Tá, eu acessei a URL errada, aí não dá mesmo, né? Vamos. Acessei a URL da conferência. Tá aqui, ó. Vocês estão visualizando, acredito que é a minha área de trabalho ainda. Eu vou passar o link, o hiperlink aqui para vocês no chat do link. E vocês já podem baixar esse modelo aí para brincar e montar os próprios modelos de vocês. Fantástico, né? Gostaram, pessoal? O que vocês acharam da solução Power BI para o pilar de Excel Services? Está bacana, né? E olha que SharePoint e SQL vai trazer coisas bem maiores assim, né? Vai trazer assim ferramentas que vão realmente deixar o Office 365 um monstrinho, como diz a Sara Barbosa, né? Já está virando um monstrinho, porque realmente as capacidades não tem outra ferramenta no mercado que tenha essas capacidades que nós estamos enxergando e que nós já estamos vislumbrando melhorias na frente. Né? Eu espero que vocês tenham gostado. Nós adiamos esse webcast já uma vez, né? Era para ter sido feito em um sábado, mas também não deu certo. E a gente fez hoje aí para falar mais focado no Power BI, no Power Map e no Power Query. Tá? E faremos outro aí focado em Power Pivot 2013 mais Power View, que tem muita coisa para falar de Power View. Tá? Muitos exemplos para mostrar de Power View. Se vocês tiverem dúvida de como mexer nas ferramentas, esse é o momento para vocês mandarem e-mail para nós, postarem, né, dizerem quais são as dificuldades. Eu quero fazer isso no GeoFlow, não estou conseguindo, no Power Map. Eu gostaria de conectar uma fonte de dados X através do Power Query, não estou conseguindo, porque daí nós pegamos esse feedback e trazemos para o próximo evento, já mostrando para vocês quais são as formas corretas de fazer essas atividades, tá ok? Obrigado a todos, um grande abraço, espero revê-los aí na comunidade técnica, nos eventos presenciais e online, e até o próximo webcast.